Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, hoje à frente do quadro Injustiça e na presença de uma pessoa muito especial. Quem conversa com a gente hoje é a tradutora Beatriz Bebiano, de 26 anos, ela que é membro do nosso canal da Operação Policial e é assim, uma satisfação imensa receber a Bia aqui com a gente hoje e para falar de um assunto muito interessante que a gente tem que informar, tem que veicular cada vez mais, que é a deficiência. Bia, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter conversado com a gente e hoje a gente poder se bater um papo sobre deficiência. Eu que agradeço pelo espaço que vocês estão me oferecendo. É muito bom a gente ter esse lugar para falar e para informar, né, todo mundo. Então, muito obrigada. Bia, vamos lá. Antes de tudo, eu gostaria de saber quem que é essa garota de 26 anos, quem que é a Beatriz Bebiano, que fala inglês, fala espanhol, fala português, já viajou em vários países, é tradutora, quem que é essa menina? Bom, eu tenho 26 anos, né? Você já comentou, eu sou tradutora há quase 10. Eu trabalho com tradução há quase 10 e tenho uma deficiência física. Daí quem olhar para minha cara vai poder falar, putz, ela é super privilegiada por ser branca, né? Mas é muito complicado resumir uma pessoa só de olhar na cara dela, né? Tudo bem, sou uma mulher branca, sou até certo ponto padrão, porém tenho uma deficiência física. Não é visível, pode não ser visível, né? Mas isso já me coloca em outra posição na sociedade, né? Vou aproveitar aqui e fazer uma audiodescrição por se tiver alguma pessoa com deficiência visual, baixa visão ou cega assistindo. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo curto bem curtinho, uso óculos de armação escura, estou usando uma blusa vermelha e um fone de ouvido branco. E atrás de mim tem uma parede branca normal. Eu acho legal, né, fazer essa audiodescrição por se tiver de fato alguém assistindo que não consegue me ver. E, enfim, essa é a minha apresentação. Quando você se diz que por você ter uma deficiência física, você já se torna visivelmente diferente para a sociedade, o que você quer dizer com isso? A pessoa com deficiência, independente de qual seja a deficiência, né? Ela está fora da corponormatividade que a gente tem na sociedade, né? Então, não é porque é branca, magra, loira, sei lá, todas as características que uma mulher padrão tem na sociedade para ser considerada
uma pessoa de fato, né? Por ser mulher, já tá um pouquinho aí por fora por causa do machismo, mas a pessoa com deficiência, ela não é colocada ativamente, até certo ponto. Agora já melhorou um pouquinho isso, mas ela não é colocada ativamente como participante da sociedade, né? A gente encontra muitas barreiras aí pelo caminho. Então, é isso. A pessoa com deficiência, eu falo sempre que ela está num limbo da militância, inclusive, que todo grupo minorizado, que não necessariamente é uma minoria, né, considerando que mais da metade da população brasileira é negra e mais da metade da população brasileira é mulher, grupo minorizado, então, que na verdade não é necessariamente uma minoria em números, a gente é militante sem querer ser, né? Existir já é uma baita manifestação de resistência. Só que a pessoa com deficiência, ela está num limbo porque em quase nenhum grupo minorizado ela é vista. Então, sou uma mulher, já tem aí a questão do machismo. Com deficiência, entra também o capacitismo. Se for uma mulher preta com deficiência, vai entrar o racismo, e se for uma mulher preta lésbica com deficiência, vai entrar a homofobia também. Então, mas a deficiência acaba anulando a participação dessa pessoa em todas as lutas sociais, em todas, não necessariamente, e aí não necessariamente lutas, né? Todas as posições na sociedade. Interessante isso que você diz em relação a uma mulher ter deficiência, se uma mulher preta tiver deficiência e se a mulher preta lésbica tiver uma deficiência. Então a gente consegue entender que o grau de participação vai sendo diminuído e a dificuldade que essa mulher, a gente está falando de mulher com você, né, no caso tem, de ser inserida na sociedade, se torna cada vez mais difícil e isso, infelizmente, é uma figura que a gente vê no Brasil hoje em dia, né? A gente está falando aqui, vamos falar só do nosso país, sem sair daqui, mas a gente vê isso de fato, dessa dificuldade, de como esse grupo, dessa minoria, tem para conseguir entrar com os outros, né? E é sobre isso que a gente vai falar bastante hoje, inclusive daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre capacitismo, mas antes eu quero que você explique para as pessoas que estão assistindo a gente qual é a deficiência que você tem, porque de fato, normalmente eu vou ser bem grosseiro nessa palavra, a gente julga as pessoas pelo que a gente vê. E nem sempre é assim. E quem está assistindo aqui a gente fala assim, nossa, mas a Beatriz é uma pessoa normal. Grosseiro de novo, uma pessoa normal, né? Sim, sim. Só que de fato você tem uma deficiência, o que não te torna diferente de ninguém. Você tem uma deficiência e eu quero que você conte pra gente o que é essa deficiência, quando que ela começa, se ela já nasce com você e como você faz para superá-la no dia a dia, para ser vista, para militar e ser vista como uma pessoa que pode ser e tem que estar na sociedade. Bom, a minha deficiência, ela chama paraparesia espástica familiar tipo 4. Ela tem esse diagnóstico em si, tem uma série de tipos, o meu é o mais comum. Ela é uma doença hereditária, então eu e os meus 2 irmãos mais velhos têm, a gente tem uma diferença de idade grande, né? E independente, homem, mulher, enfim, né? Independente do sexo biológico, o mulher tem aí a tendência de ter mais, né? Ter mais números de mulheres com essa deficiência do que homens, mas eu diria que não é um fator determinante, né? No meu caso, no meu e no da minha irmã mais velha, na verdade, a gente foi meio que sorteada, porque essa deficiência, os sintomas dela vão só aparecendo com o passar do tempo, com a idade. Então, tem pessoas que vão começar a apresentar sintomas com 45, 60 anos. A gente começou a apresentar a partir dos 2. E o que acontece, né? Essa deficiência, eu falo que é como se alguém estivesse segurando as minhas pernas com muita força, me obrigando a fazer ainda mais força para me mexer. É só do quadril para baixo. Membros superiores funcionam normalmente, não tenho nenhuma doença respiratória, absolutamente nada. É mais questão de movimento mesmo.
Por isso que eu falo que muitas vezes a deficiência não é visível. Se eu estiver sentada, não vai mudar nada, né? Então, e aí, esse diagnóstico, no caso, é uma doença rara, neuromuscular, tem pouquíssimas pessoas. No Brasil, eu não sei exatamente o número, mas são poucas pessoas que têm esse diagnóstico, e ele é muito confundido com paralisia cerebral, que é já outra, né, outra deficiência, que aí tem um outro número, é diferente, porque, de fato, os sintomas são muito parecidos. Mas a região que a deficiência afeta é diferente. Então, quem tem paralisia cerebral normalmente pode ter comprometimento, entre aspas, de fala, de movimentos nos membros superiores, muitos espasmos e tal. No meu caso e no dos meus irmãos, é só membros inferiores, né? Então, e ela é progressiva, ela vai piorando com o tempo, né? Então, tem coisa que eu fazia quando eu era mais nova, por exemplo, sentar no chão, que hoje para mim é uma dor insuportável, eu não consigo. Até consigo, mas de uma forma diferente, e tudo bem, né? É uma coisa que eu falo também. A pessoa com deficiência, ela vai fazer tudo que uma pessoa sem deficiência faz, só que de uma forma diferente. E isso não faz diferença, de fato, nenhuma, né? No fim das contas, não muda. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Quando você diz sintomas da paraparesia, vou ler só para não errar esse nome, paraparesia espástica familiar tipo 4, que é o que você tem. Quando você diz os sintomas, são dores? Assim, tem, por exemplo, situações que realmente a gente sente dor. Por exemplo, no frio. No frio, todo mundo fica meio que rígido, né? Pra gente isso aumenta. Porque realmente tá tudo mais contraído, então o músculo fica mais rígido e o movimento fica mais difícil. E aí nessa de caminhar, de fazer, sei lá, sentar alguma coisa, por exemplo, é muito visível quando eu tô andando, é como se eu tivesse muita dificuldade de dobrar o joelho para dar um passo. Então eu jogo a minha perna para o lado para andar, sabe assim? É como se ela não dobrasse. Ela dobra, mas dói um pouquinho se tiver frio, se eu tiver emocionalmente bagunçada, vou usar essa palavra. Eu tenho diagnóstico de ansiedade e depressão. Então, se eu tiver ansiosa, isso também vai afetar. O externo vai afetar muito. Temperatura, emocional. Se eu tiver com pressa, vai dificultar um pouquinho, né? Então, assim, a dor, para eu realmente perceber, por conta desses quase 30 anos convivendo com a deficiência, para eu perceber a dor, ela tem que ser de fato muito forte. Normalmente acaba se tornando eu digo que é só uma resistência do meu corpo. Então, para eu sentir, falar, putz, tô com dor. Então, tem que ser realmente uma coisa muito, muito intensa. E normalmente essa dor aparece de vez em quando. Sim, nessas situações, frio, emocional, pressa, enfim, são as três mais comuns, assim, que eu consigo pensar. Quando você não está nessa situação de frio, de estresse, de uma crise de ansiedade, por exemplo, o cotidiano se torna mais comum? É mais fácil, né? É mais simples. Não, a deficiência continua existindo normal, claro. né? Eu ainda tenho a resistência e tudo mais, mas acaba se tornando algo muito natural. Porque é um ponto, eu não sei o que é não ter deficiência. Então eu tô acostumada, né? Acaba se tornando algo muito simples. É lógico, assim, por exemplo, eu dependo de andador. Dependo de andador. Sem o andador, dá para eu viver? Dá, mas eu vou demorar mais para fazer as coisas, porque eu tenho que andar me apoiando nas paredes, enfim. Então, se não tiver nessas situações, normal.
Eu tendo espaço para circular com o andador, ter um lugar para deixar ele perto de mim se eu estiver sentada, enfim, tranquilamente. Essa seria a minha próxima pergunta. Se você precisa de algum auxílio para o dia a dia, você acabou de falar que precisa do andador. Quando a gente estava conversando nos bastidores, você levantou um ponto muito interessante para mim e que a gente erra e erra muito. Quando eu digo a gente, eu digo em relação à sociedade, que é o fato da gente falar que a pessoa porta deficiência. Ah, aquela pessoa é portadora de deficiência, aquela criança é portadora de deficiência, aquela criança é especial. Explica pra gente o que isso significa para você, que é uma pessoa com deficiência. Portar, se a gente, tudo bem, né? É um termo que é usado há muito tempo. Se eu não me engano, o termo correto surgiu, acho que na década de 80, então é meio recente, né? É meio recente. Se a gente pegar o dicionário e olhar a palavra portar, portar é trazer consigo, carregar ou vestir-se de acordo. A gente não porta a deficiência porque a gente não pode tirar ela. Né? Quando eu tô meio de saco cheio, assim, vou dizer, eu brinco, falava, puxa, eu queria poder tirar a deficiência para dar uma descansada. Mas não dá. Então, a deficiência é uma posse, é uma coisa muito nossa, né? Quando fala portar, parece que a gente está carregando ela, ou ela nos carregando. E não, é só uma característica dentre muitas outras que não tem a ver com ela necessariamente, que a gente tem. Da mesma forma que, sei lá, eu tenho uma deficiência física, eu tenho miopia. E normal, né? Da mesma forma que eu uso andador, eu uso óculos para enxergar melhor. E isso que a miopia não é nem, né, não é nem uma deficiência. Talvez eu tenha feito uma comparação aqui tosca, mas enfim, é natural, a gente é pessoa, né? Aqui o termo é pessoa com deficiência, a pessoa vem primeiro, a deficiência vem depois. Quando fala portador, parece que resume a pessoa, né, a gente, ao fato de que tem uma deficiência. Pronto, acabou, é isso, ela é isso e não tem mais nada para adicionar. Como que foi a sua... Eu sei que você começou isso com uns 2 anos, né? Mas como que foi esse período de aceitação no decorrer da sua vida? Porque você já tem a deficiência há 24 anos, praticamente desde quando você nasceu, faz bastante tempo. Como que foi essa aceitação? Porque já que é uma doença progressiva, ela vai piorando, certo? Como você mesma falou. Certo. Como que foi a sua aceitação para passar pelas fases pré-adolescência, adolescência, até se tornar jovem? Como que foi isso para você? Olha, eu fui uma criança muito privilegiada. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu sou brasileira, né? Eu nasci em São Bernardo do Campo. Quando eu tinha 4 anos de idade, o meu pai foi transferido para o México. E aí, para não deixar ele, né, pra gente não ficar longe, né, somos em 5 aqui em casa. Então, pra gente não ficar longe, fomos todos nós. Eu, meus pais e meus irmãos. Então, eu brinco que eu sou tradutora, porque eu não sabia nem falar português direito, já foram me ensinar inglês e espanhol. Então, eu de fato cresci em outro país, cresci em outra cultura, cresci longe da minha família no geral, né, tios e primos e tudo mais. E por ter uma diferença de idade grande entre eu e os meus irmãos, eu sou 10 anos mais nova do que a minha irmã mais velha e 8 anos mais nova que o meu irmão do meio, eu fui uma criança muito sozinha. Eu era muito solitária. E na escola, lá no México, eu entrei na escola, eu tinha 4 anos ainda, 4 ou 5 anos mais ou menos, e eu era a única criança com deficiência lá, além de ser estrangeira, né? Mas o fato de ser estrangeira não era, no fim das contas, uma coisa relevante. Eu pelo menos não lembro de ter encarado nenhum problema por causa disso. Mas por conta de ter uma deficiência, eu ouvia, tanto de alunos quanto de alguns professores, todo tipo de absurdo que pode se falar para uma pessoa, ainda mais para uma criança.
Então, todos os dias eu ouvia que eu não deveria ter nascido, ou então que eu deveria me matar, que eu não era amada, que eu era um peso para a vida dos meus pais, que eu não seria ninguém na vida, de crianças. Que absurdo. De crianças. Isso eu fico pensando agora mais velho e falo, putz, de onde eles ouviam isso? Né? Porque eram crianças, eu era no máximo. A gente nasceu todo mundo no mesmo ano, provavelmente. Se tinha alguma diferença de idade, era de meses. E eu fiquei, nos 8 anos que eu morei no México, eu fui com 4 e voltei com 12. Metade deles, então mais ou menos uns 6 anos, eu ouvia isso todos os dias. E isso me persegue até hoje. Né? Pensa, era uma criança, eu não tinha nenhuma ideia, noção do que era certo do que era errado. E os meus irmãos naquela época estavam na adolescência, então realmente, né, também era outro momento de vida, estavam também conhecendo, fazendo amigos lá e tal. O meu pai estava trabalhando muito para sustentar 5 pessoas em outro país, e a minha mãe estava em um processo depressivo muito forte por estar longe da família, sozinha, em outro país que ela não falava o idioma, cuidando de 3 crianças. Então, a minha mãe, ela não percebia o que estava acontecendo. Até porque eu também não comunicava, porque eu não tinha a menor ideia do tamanho do problema que aquilo era. Então, quem percebeu o que estava acontecendo foi a minha irmã mais velha. Por um tempo, meus pais vieram para o Brasil porque tinha acontecido algum problema com a família, não lembro agora exatamente. E a minha irmã cuidou de mim. Na época eu tinha 8 anos. 8 anos, eu acho que era 8 anos mais ou menos. E a minha irmã cuidou de mim e ela estava prestando atenção que eu voltava para casa todos os dias meio borocochô, meio tristinha. Aí me perguntava como tinha sido o dia e foi aí que eu comecei a abrir a boca e a falar o que estava acontecendo. E a minha irmã mais velha, ela tinha, se eu tinha 8, ela tinha 18 anos, estava começando a dirigir. Ela também tem a deficiência. Da mesma forma, né, no caso dela também surgiu quando ela era neném, e aí foi progredindo, enfim, então ela sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. E aí, nesse 1 mês que os meus pais ficaram fora, a minha irmã pegou a lista telefônica no México, que na época a gente usava a lista telefônica ainda, né? Sim. E ligou para todas as escolas. Todas. E o ano escolar lá no México começa na metade do ano, né? Que nem nos Estados Unidos. O ano escolar começa em agosto. E devia ser o final do ano, agora eu não lembro exatamente. Então não estava na hora de mudar de escola, né? Mas ela percebeu o grau que estava a situação e falou: não interessa, eu vou dar um jeito aqui. Ligou em todas, explicava a situação. A minha irmã mais nova tá passando por bullying, na época nem existia esse conceito, né? Mas tá passando por bullying na escola, ela tem uma deficiência física. E em todas as escolas eles falavam que não estavam preparados para me receber. Até que na última que ela ligou, a diretora, né, a diretora da escola, enfim, falou: vem aqui que vamos conversar. No fim das contas, eu mudei de escola sem os meus pais estarem lá. A minha irmã, meus pais chegaram e a minha irmã só comunicou, falou: ó, mudei a Bia de escola por causa disso, disso e disso. A minha mãe entrou em parafuso, ficou muito triste por não ter percebido, mas assim, é lógico, pelo amor de Deus, não culpo nada a minha mãe por isso, porque era outra situação, ela estava em outro momento, enfim. E aí eu mudei de escola, porque os últimos 2 anos naquele lugar foram, assim, os piores da minha vida, e eu falo isso com tranquilidade. Que era todos os dias eu ouvia as maiores, assim, as coisas mais pavorosas que uma pessoa pode ouvir. Que eu tinha, de novo, que me matar, que não era para eu ter nascido, que os meus pais não me amavam, que eu ia viver o resto da vida sozinha, e daí para baixo.
E são coisas que me perseguem até hoje, né? Quase 20 anos depois, esses monstros ainda conversam comigo de vez em quando, vamos dizer assim. E outras crianças de 8 anos falavam isso pra você? Eram crianças. É isso que eu fico meio, assim, chocada, pensando de onde eles aprenderam esse tipo de coisa, né? Onde que eles ouviram isso? Eram crianças, assim como eu, e assim, tinha até um rapaz, depois de um tempo, né, entrou uma outra criança com deficiência, que aí ele dependia de cadeira de roda. Na época eu não usava nenhum andador, porque também a deficiência não tinha progredido tanto, então eu conseguia me virar, né, vou usar essa palavra, eu conseguia me virar. Ele já usava cadeira de roda. E para conseguir fazer parte de um grupo maior de pessoas, ele virava para os coleguinhas e falava: Nossa, ela anda engraçado, né? E ele estava numa cadeira de roda. Então, hoje, mais velho, eu entendo, eu falo: Pô, ele estava tentando né, se sentir acolhido por alguém. Provavelmente mais um jovem que não tinha espaço e que tinha que fazer alguma coisa para estar próximo dos coleguinhas, porque a gente sabe como é difícil Exatamente. essas crianças com cadeira de rodas, enfim. Deu um jeito de participar. E no fim das contas acabou conseguindo, né? Agora eu não lembro exatamente se eu saí primeiro dele ou ele saiu depois, enfim. Mas foi uma tentativa dele, uma tentativa acertada, porque no fim das contas ele foi acolhido pelas pessoas. E aí você volta para o Brasil 4 anos depois. Isso, voltei com 12. Você ficou nesses 4 anos, você fica nessa última escola que você entrou, passou os 4 anos, você volta para o Brasil. Quando você volta para o Brasil, você continua em alguma escola por aqui. Essa escola tinha estrutura e preparo para receber pessoas com deficiência? No começo, não. No começo, não. A escola que eu estudei, ela tinha uma escola separada até a 5ª série para crianças surdas. Então, as crianças eram alfabetizadas em Libras, né? Até a 5ª série. A partir da 5ª série, colocavam eles na sala com os ouvintes, com as pessoas sem deficiência, e tinha sempre um intérprete na sala para passar o conteúdo para essa criança. Então, tinha estrutura para eles, para pessoas com deficiência física, não. Eu fui a primeira. O que tinha, no máximo, era uma cabine de banheiro acessível, feminino, porque há uns anos atrás uma outra menina tinha machucado a perna feio e ficou um ano precisando de espaço, né? Usando, sei lá, não lembro agora se era muleta, se era cadeira de roda, enfim. Mas ela foi um acidente, né? Ela não era uma pessoa com deficiência. Que é importante pontuar aqui. Pessoa com deficiência é quem tem impedimento a longo prazo, permanente, assim. Né? A longo prazo, você não coloca um ano de engessado porque, sei lá, fez uma cirurgia, né? E então, era a única coisa que tinha. Aí a gente tá falando... E aos poucos... Pode falar. Então, aos poucos, essa escola aqui no Brasil, né, foi se preparando para abrir essas portas também. Eu falo que eu sempre escutei da minha mãe, desde criança, que eu abro portas para outras pessoas como eu. Hoje, mais velha, eu falo que eu derrubo a porta na porrada. Porque se eu não gritar, se a gente não gritar, se a gente não falar alto, se a gente não aparecer de fato, ninguém vai ver. Então, essa escola, aos poucos, né, com o passar do tempo, eles fizeram um elevador, porque a escola tinha 3 andares, né? Eles tinham cadeira de roda, porque aluno se machuca, vai para enfermaria, enfim. Mas fizeram rampas em todos os lugares, melhoraram as calçadas para a gente conseguir circular, para eu conseguir andar tranquilamente. Então, as coisas foram melhorando aos poucos. Infelizmente, não é uma chave que a gente vira que vai resolver todos os problemas de uma vez. E você foi a pessoa que deu o pontapé inicial
para a escola começar a tomar aquela providência, já que você era aluna da escola, eles começaram a entender. E aí tem outro ponto importante que é legal a gente citar, que a gente está falando de coisa de 13 anos atrás, né? Isso era 2010, certo? 2010. Pois é. Era uma época que tudo era mais difícil do que é hoje. Eu quero dizer em relação à estrutura, pavimentação, a escolas preparadas para receber todos os tipos de deficientes, né? É aquilo que você falou, são passinhos de formiga que a gente vê hoje uma melhora, mas há 13 anos esse era mais difícil ainda. Era uma pauta que não era nem levantada, a gente pode dizer assim. Tanto que a Lei 13.146, que é a Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela aparece só em 2015. Então, só para a gente entender o amparo... neném. Exato, só para a gente entender o amparo... É um neném. Que o amparo do Estado, né, a partir de 2015 só. Então, como que uma escola está preparada, estruturada para receber pessoas com deficiência lá em 2010? Já deveria estar, concordo plenamente. Essa lei já deveria existir desde sempre, na verdade, né? Nunca, porque o que parece é o seguinte, que em 2015 essas pessoas com deficiência podem ser vistas. Antes disso, não. A minoria não era... Porque antes disso, a gente estava em casa. A gente não saía de casa. Foi a partir do momento que, não sei, que algumas pessoas com deficiência tiveram vergonha na cara para aparecer, não sei que palavra usar, eu sou meio... Talvez não seja a palavra certa, mas eu sou meio masoquista, porque, por exemplo, agora mais velha, né? A partir dos meus 18 anos, eu ia, por exemplo, em um barzinho, eu tinha que perguntar para os meus amigos, o bar é acessível? Tem um banheiro, pelo menos, que eu consiga usar? Ah, Bia, não tem. Falar, não interessa, eu vou do mesmo jeito. Por quê? Porque aí é aquela coisa de esfregar na cara do dono do estabelecimento que ele está perdendo clientes. E que você tem o direito de estar lá. Pois é, se é o dinheiro que pesa aí, ele está perdendo dinheiro, porque ele não está atendendo uma parcela grande de pessoas. Em 2010, se eu não me engano, eram 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Não sei exatamente, talvez esse número não esteja certo que eu estou falando aqui. Mas ele está perdendo dinheiro, então. Né? Então, a partir de 2015, que começamos a ser vistos, mesmo que mais ou menos... Aí sim as coisas começaram a acontecer. Antes disso, não, a pessoa com deficiência vai ficar em casa. E se não ficar em casa, vai ser, são dois polos diametralmente opostos. Ou a pessoa com deficiência é digna de pena, não vai ser ninguém na vida, ou é um anjo caído do céu, guerreiro que está aqui para ensinar a gente. Olha, se tem uma palavra que toda pessoa com deficiência não aguenta mais ouvir, é guerreira. Eu brinco que é aquele meme, né? Eu tô lutando tanto que daqui a pouco eu vou virar um samurai. É cansativo. É cansativo. A gente não quer ser guerreiro, a gente não quer ensinar nada pra ninguém. A gente só quer participar. E essa participação é tão difícil, né? Conseguir mostrar isso para as pessoas. Sim, e agora tem uma lei que garante isso. E a lei é nova, ela tem 7 anos. Sim. É fresquinha. Sim. Eu vou até falar um pouquinho dessa lei, só para as pessoas que estão assistindo entender o que é essa lei, né? Bom, a lei é a 13.146, de 6 de julho de 2015, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é a denominação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, é uma lei nacional. Ela garante alguns direitos às pessoas com deficiência e impõe penalidades a quem infringir a lei. Então, vamos lá. Quais são esses direitos? A lei é destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade os exercícios dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a inclusão social e cidadania. Considera-se pessoa com deficiência, assim como a Bia já comentou com a gente, aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, isso para as pessoas com deficiência, isso é um passo gigante. Quando a gente passa a entender
que uma pessoa com deficiência, ela é humana. Ela tem que ser vista na sociedade como uma pessoa normal. A gente não pode nem usar essa palavra, uma pessoa normal, uma pessoa... Não, ela tem que ser vista como uma pessoa. Né? A Bia é igual o Léo que está aqui. Olha, você tem 26 anos, Bia. Eu também tenho 26 anos. Tá? É aquilo, a gente fala bastante isso aqui no canal, que eu não consigo entender o que você sentiu na época da escola, porque eu não senti. Mas eu me solidarizo com o que você passou. Porque eu tive, na minha época de escola, amigos com deficiência física e deficiência mental. E eles são meus amigos até hoje. Eu nunca fui ensinado a diminuir uma pessoa por ela ter deficiência, ou por ela ser gorda, ou por ela ser magra, ou por ela ser preta, ou por ela ser branca. Não, nós somos iguais a todos. Cada um com a sua oportunidade, cada um com seus direitos, e cada um da forma que veio para viver. Eu penso muito nisso. Sim, é isso que você falou. A pessoa com deficiência deve ser vista como uma pessoa. O conceito já diz tudo, né? Pessoa. Como que você se dirige a uma... Como que... Já me perguntaram isso algumas vezes. Como que eu chamo uma pessoa com deficiência? Eu falo, chama pelo nome. Não precisa falar bonitinha que tá com a cadeira de roda, sabe? Alguma coisa assim. Chama pelo nome. Tem uma série de outras características que vão além da deficiência. A deficiência não resume ninguém. Ninguém. Da mesma forma que a cor da pele não resume ninguém. E a orientação sexual também não resume ninguém. Pode dizer muito sobre uma pessoa, sobre a história dela, sim. Mas não resume. Não resume. Então, agora, tem uma coisa que eu acho que quem falou foi o Dr. Pavinato, né? Que se tem política pública, se tem lei, é porque precisou, né? É porque precisou. Então, ao mesmo tempo que pena que a gente precisou dessa lei, mas que bom que a gente tem ela. Porque agora tem para onde a gente correr, vou colocar assim, né? É crime. É crime você discriminar uma pessoa por ela ter uma deficiência, da mesma forma que o racismo é crime, da mesma forma que a homofobia é crime, capacitismo também é. Só que não é falado. Então nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Eu quero que você explique pra gente mais sobre o capacitismo, que querendo ou não, é um preconceito horrível. Conta pra gente um pouquinho sobre o capacitismo, Bia, por favor. Vamos lá. Então, da mesma forma que a gente escuta, né, muitas pessoas falando que o machismo e o racismo são estruturais, né, a sociedade é construída em cima disso, o capacitismo também é, né? Tem uma amiga minha que ela é geógrafa, ela é professora de geografia, né, e ela tem deficiência física também. Ela fala que eu não lembro agora exatamente como é a frase, mas que os espaços são construídos pensando nas pessoas que os constroem. Então, se não tem uma pessoa com deficiência inserida nesse processo de construção de um espaço, não vai ser de fato pensado nela. E aqui eu não estou falando só sobre acessibilidade arquitetônica, né? Rampa, banheiro, piso tátil, não. Por quê? A gente tem a visão médica da deficiência, que é a deficiência como algo que deve ser superado, como um problema de saúde, né? Que aí eu falo que a gente é visto como um rato de laboratório, que vai ficar fazendo tratamento médico, tomando remédio, tudo em cima para superar esse problema, essa deficiência. E tem a visão social da deficiência, que lógico, né? O tratamento médico é bom, é necessário? Sim. Pensando em qualidade de vida, não dá também para descartar. Mas a visão social da deficiência se os espaços fossem construídos incluindo a gente não teria deficiência, porque a autonomia seria garantida. Teria rampa, teria piso tátil para pessoas com deficiência visual e cegas. Todo mundo falaria Libras,
que Libras é um idioma, é uma língua, né? Não é uma linguagem. Tanto que tem muitas pessoas com deficiência auditiva e surdas que falam Libras, que falam que eles estão inseridos em outra cultura porque eles consomem outras coisas. Porque tem muito filme, por exemplo, de cinema nacional, né, que não coloca legenda em português. Então, pessoas com deficiência auditiva não vão poder consumir esse conteúdo. Ou então programas de televisão que não tem um intérprete ali do lado. Ou se tem uma tela muito pequenininha que não dá para enxergar. E tem muito comediante, por exemplo, que faz piada com isso, né? Fica lá fazendo 1000 mímicas, sei lá, brincando como se fosse algo engraçado, né? Então, se todos os estabelecimentos, por exemplo, estivessem preparados para receber um cão-guia, não estão. E isso tudo, todas essas situações, e aqui parece que eu estou falando que é só de, né, do Estado, né, do poder público, ou donos de estabelecimentos que tem que se preocupar com isso. Não. Nós também, como sociedade, e aí até eu me incluo nisso, porque, de novo, por mais que eu tenha deficiência e sofra com o capacitismo, eu fui criada em cima disso. Então, por exemplo, quando na época, né, antes de eu ter essas leituras, esses estudos, eu falava, putz, nossa, ele é doido, ele é retardado, ele tem doença mental. Eu tô sendo extremamente capacitista se eu falar isso. Que é uma coisa, inclusive, que eu acharia legal pontuar aqui, considerando que aqui estamos falando de um canal que fala sobre crimes, né? A deficiência mental é diferente da deficiência intelectual e as duas são completamente diferentes de transtorno de personalidade. Então, quando as pessoas falam, por exemplo, da série que a Carla, né, colocou no canal aqui, falou sobre no canal há um tempo, do Jeffrey Dahmer, e aí as pessoas falam, ele tem problema mental, ele é maluco, ele é retardado, sei lá, que outra, né, palavra as pessoas podem usar. Isso está sendo capacitista. Porque, além do fato de, nesse caso específico, né, do Jeffrey, ele não tinha nenhum problema mental, nem intelectual, nem transtorno de personalidade, enfim, né, que a gente vê, que a gente viu muitos médicos falando de fato, estereotipa a pessoa que tem, de fato, uma deficiência mental ou intelectual a que isso é algo ruim. Isso é algo não só ruim, problemático. Então, coloca de novo a deficiência como se fosse algo que deve ser superado. Não é algo que dá para conviver, né? Dá para viver com uma pessoa que tem, sei lá, autismo. Não dá. Tem que curar, tem que resolver. Não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada, né? Então, esse tipo de fala é muito capacitista e eu acho muito legal comentar sobre isso aqui no caso de deficiência mental, intelectual e transtorno de personalidade, porque são 3 coisas completamente diferentes. Outros exemplos, né? Deficiência física aqui. Vou me colocar na situação. Quando alguém fala, putz, deu mancada. Ou então, tá dando uma de João sem braço. E tem braço curto. Isso também é muito capacitista. Porque, sei lá, tem braço curto, parece que quem de fato tem, né, que não tem, sei lá, não tem um braço, não tem alguma coisa, não vai trabalhar. Tem o braço curto, então não vai trabalhar, não vai produzir, né? Deu mancada, parece que quem manca, quem de fato tem uma deficiência física que faz a pessoa mancar, erra muito. E lógico que vai errar porque é um ser humano, mas a deficiência não vai fazer diferença nenhuma. Ou então,
para em uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência e fala que vai rapidinho. Eu não sei quantas vezes isso aconteceu comigo. Que aí a gente fica rodando no estacionamento do lugar, que nem bobo, procurando uma vaga, e não tem. Aquele espaço maior que tem do lado da vaga exclusiva para pessoa com deficiência não está lá à toa. A gente tem esse espaço para poder abrir a porta, para poder pegar a cadeira, para poder sentar na cadeira, não está lá à toa. O banheiro, a cabine exclusiva, que muitas vezes é uma só, também não está lá à toa. Uma coisa que aconteceu comigo já várias vezes, por conta da deficiência, aqui eu vou dar nome aos bois, tá? Eu não vou usar muito eufemismo aqui para falar sobre as coisas. Por conta da minha deficiência, posso ter episódios de incontinência urinária. E aí, se eu tenho que fazer mais força para andar naturalmente por causa da deficiência, e aí eu preciso usar o banheiro, só que tem uma outra pessoa que não precisa usar a cabine maior e tá usando, eu vou ficar nervosa. Se eu ficar nervosa, eu vou ficar mais dura. Se eu ficar mais dura, eu tenho que fazer mais força. E aí o risco de acontecer um acidente muito desagradável para mim aumenta. E isso aconteceu comigo já muitas vezes, de eu ter que ficar esperando que nem uma pata fora do banheiro, a pessoa sair, não precisar, não tinha cadeira, não tinha andador, não tinha nada, eu tava trocando de roupa, ou sei lá também, precisava, não sei por que tava usando o banheiro maior. Tem muita mulher que fala que entra no banheiro com a cabine maior, que normalmente tem uma pia do lado, para limpar o coletor menstrual. E eu falo, não me importa, porque é o único banheiro que eu consigo usar. É o único banheiro que eu consigo usar. Eu não vou ficar esperando fora para você limpar o coletor menstrual. Entra com uma garrafinha de água na cabine normal ou troca em casa. Ele aguenta, é para aguentar 12 horas. Não importa. Não é para eu ficar esperando. Eu espero se outra pessoa, outra mulher com deficiência estiver usando o banheiro. Aí sim. Mas isso dificilmente acontece. Porque a pessoa com deficiência, até hoje, isso diminuiu muito, mas até hoje ela está dentro de casa. Porque não estão preparadas, as pessoas não estão preparadas para nos receber. Então, para evitar a fadiga, evitar dor de cabeça, a gente nem sai. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. É importante falar uma coisa em relação a essas vagas para pessoas com deficiência, vagas para idosos, sanitários, provadores, enfim, que esse ambiente não é um ambiente de uso para pessoas com deficiência, é um ambiente exclusivo de uso para pessoas com deficiência. Não é igual banco de metrô que, se não tem ninguém, o uso é livre. Não, o uso não é livre, né? O uso não é livre. O uso é exclusivo de pessoas com deficiência, tanto... Vamos falar de gestantes, vamos falar de idosos, vamos falar de pessoas com deficiência mesmo. Enfim, uso exclusivo totalmente. Se a vaga estiver lá sem ninguém, não pare na vaga. Porque no momento que você está lá nos 5 minutos, pode chegar alguém que precisa daquela vaga. Né? E pode ser urgente. Exatamente. Exatamente. Mesmo se não for. Mesmo se não for. Exatamente. Né? E aí pode ter gente que vai falar, mas não é exclusivo, é preferencial. Mas aí vai da consciência da pessoa, né? Se a consciência não pesa, que pena. Que pena, né?
Porque tem muita gente que, graças a Deus, né? Tem muita gente que mesmo não sendo, se tem alguma coisa aí, eu não sei, né? Eu não tenho muito um conhecimento muito aprofundado nessas diferenças. Mas se tem alguma coisa que não é exclusivo, é preferencial, tem muita gente que de qualquer forma não vai usar. Que bom, né? Então aí também vai muito de colocar a mão na consciência e falar, puxa, e se fosse eu no lugar dela? Exatamente. É exatamente isso, é você se colocar no lugar do outro, né? Pois é. Responsabilidade afetiva tem que acontecer não só em relacionamento entre, né, casais, mas entre pessoas também, né? Pessoas que você não conhece, inclusive. Isso tem que acontecer. Bia, voltando só um pouquinho, me surgiu uma pergunta aqui, e eu vou te explicar o porquê da minha pergunta. Quando você estudou naquela escola que você teve os problemas e que depois foi tudo sendo regulamentado, estruturado, era uma escola particular ou pública? Particular. Tá. Eu fiz essa pergunta porque a gente acha que assim, não, todas as particulares estão preparadas, estruturadas para receber pessoas com deficiência e as públicas, porque é do governo, enfim, não tem estrutura nenhuma. Não é bem assim. Na verdade, não é bem assim, não. Não é assim, né? Às vezes tem várias escolas de nome particulares que não têm estrutura nenhuma para receber pessoas com deficiência. E eu estou dizendo isso hoje em dia, tá? Estou dizendo isso hoje em dia. Eu também, eu fui glorificado e consegui estudar numa escola particular e me formar. E eu sei que existem escolas particulares que não têm estrutura para receber pessoas com deficiência. Então vamos tirar aquilo da cabeça de que a escola pública porque é do governo, porque são pessoas que não têm dinheiro para pagar uma escola particular e por isso não têm acesso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A renda familiar não entra no quesito do nosso bate-papo de hoje, não entra no nosso assunto sobre deficiência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente que tem escolas que são caríssimas e não tem estrutura para receber pessoas com deficiência, o que é totalmente errado, porque 100% deveriam receber. Bia, fala um pouquinho de ambiente de trabalho, mercado de trabalho. Eu quero que você me conte, porque a gente tem uma novidade muito boa, né, da sua parte, que você começou a trabalhar recentemente numa empresa. Olha o sorrisão no rosto, está super feliz. Conta pra gente um pouquinho de como está sendo trabalhar nessa empresa, como foi a sua inclusão, a representatividade, como você foi recepcionada pelos seus colegas de trabalho. Bom, vamos lá. Eu comecei a trabalhar com 19 anos, né? E eu fui, a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu fui totalmente contemplada por políticas públicas. Totalmente. A vida inteira eu tive o privilégio de estudar em escola particular, tanto no México quanto aqui no Brasil. E nenhuma das escolas que eu estudei até hoje tinham de fato acessibilidade para mim. Foi tendo com o passar do tempo? Sim. Os professores, os diretores, coordenadores, enfim, na época viravam para mim e falavam: olha, não tá, eu sei que não tá bom. Isso é importante, não é porque não tem que é horrível. Não. Vira reconhecer, eu sei que não tá bom, mas a gente vai dar um jeito. Calma que a gente vai resolver. E ser acolhido dessa forma é muito bom, porque, de novo, não é uma chavinha que a gente vira que vai surgir rampa para tudo quanto é lado, não. Né? Mas, com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo. Então, ser acolhida dessa forma, da pessoa virar e falar: olha, desculpa, a gente não está preparado para te receber ainda, mas vem aqui, trabalha com a gente, que a coisa vai acontecer. Isso é muito importante. É importante ressaltar que aqui a gente não tá aqui para falar mal de ninguém, né? A gente está aqui para alertar, informar e veicular que as coisas podem ser melhoradas. São coisas diferentes. Sim. Eu comecei a trabalhar, então, com 19 anos. Eu estava no meu 3º mês, eu acho, de graduação. E eu comecei a trabalhar por causa da lei de cotas, né? Que, para quem não sabe, eu acho que a partir de 1.000 funcionários, a partir do momento que a empresa tem 1.000 funcionários, de 2 a 5% desses funcionários têm que ser pessoas com deficiência. Então, eu já tive aí essa facilidade, vamos colocar dessa forma, mas também não consegui um emprego só porque eu tenho deficiência, né? Tem toda uma questão de capacidade, a bagagem que eu tenho, e eu comecei trabalhando como tradutora, de fato,
por mais que eu seja formada, né, ensino superior, faculdade, tudo mais na área da saúde. Mas enfim, e aí, então, eu era bolsista do ProUni, estudei em faculdade particular também, bolsista integral do ProUni por ter deficiência, mesmo que eu tenha estudado a vida inteira em escola particular. Né? Então, até, por exemplo, comercial Vou falar do ProUni, já que eu estou falando sobre ele, né? Em comerciais na televisão do ProUni, sempre falam, o filho da empregada doméstica, tal, beleza? Mas tem a gente também, o ProUni também nos contempla. Não é só para quem estudou a vida inteira em escola pública. Não é só para quem tem baixa renda. É para pessoas com deficiência também. Então, eu entrei no mercado de trabalho logo de cara, também graças à política pública. E nesse meio tempo, já mudei de empresa algumas vezes, teve aí uns enroscos, vou colocar assim, não só por causa de questões de acessibilidade, enfim, também problemas de contrato, que isso também não vem ao caso, mas aí veio 2020, veio a pandemia. E com a pandemia todo mundo ficou em casa, né? E aí, inclusive, uma coisa que eu pensei e falei, puxa vida, pessoa com deficiência está tão acostumada a ficar em casa que acaba não sendo nada de muito diferente, lógico, né? Tem toda a questão de preocupação de a minha família se pegar Covid, não tem vacina, enfim. Mas as pessoas sem deficiência experimentaram o que a pessoa com deficiência vive desde que o mundo é mundo, né? Que é a reclusão social. A gente está dentro de casa desde que o mundo é mundo. E aí, nesse processo, começou o home office. Então, aquela coisa, né? Se acostumar a trabalhar em casa, montar uma rotina, tal. E aí, nessa brincadeira, eu percebi que o modelo de trabalho mais inclusivo, de fato, para pessoa com deficiência é o home office. Porque aí ela não precisa se preocupar com questões tipo, puxa vida, será que a empresa que eu vou trabalhar tem um banheiro que eu consiga ir? Será que eu vou conseguir esquentar a minha marmita? Será que... E como que eu vou ser recebida pelos meus colegas de trabalho? Quando eu trabalhava presencialmente, tudo eu tinha que calcular. Né? Eu trabalhava no segundo andar do prédio, e no segundo andar daquele prédio não tinha nenhum banheiro. Nem o normal, muito menos o acessível. No prédio inteiro só tinha uma cabine de banheiro acessível que eu conseguia usar. E para não ficar subindo e descendo toda hora, quando eu ficava com vontade de usar o banheiro, eu pensava comigo, tá, quanto tempo eu consigo segurar? Para também não ficar subindo e descendo, perdendo tempo por causa de trabalho e ficando fisicamente cansada também, porque acaba andando muito e cansa. Ou então, os meus colegas vão almoçar. O micro-ondas, onde eu trabalhava, ficava no alto. E eu não tenho muita altura. Isso também não tem nada a ver com ter deficiência ou não. Mas eu não consigo pegar a minha marmita no alto e levar até uma mesa, considerando que eu preciso me levar com um andador. Se eu tivesse mais um braço, até daria. Mas não é o caso. A gente só tem 2. E eu preciso de 2 para ir até uma mesa. Então, eu tinha que... ou levava um pão para comer, que é uma coisa que não precisa esquentar, ou comia comida gelada. Então, tudo isso é coisa que a pessoa com deficiência, independente, de novo, de qual seja ela tem que pensar. Uma pessoa com deficiência auditiva, se não tiver ninguém que fala Libras na empresa, ela não pode ser contratada porque ela não consegue se comunicar com ninguém.
Uma pessoa com deficiência visual, que depende de cão-guia, se o estabelecimento, se o lugar não estiver preparado para receber o cão-guia, ela não pode trabalhar, ela não pode aceitar a vaga. Se não tiver uma luz mais menos intensa, se for um lugar com muito barulho, sei lá, né? A pessoa autista, ela vai ter a hipersensibilidade, ela não vai conseguir lidar com todas aquelas informações, ela também não vai poder aceitar o trabalho. Então, o home office, ele permite que a pessoa com deficiência seja útil, usando aspas aqui, né? Trabalhe de fato, tenha uma fonte de renda, consiga viver, consiga se planejar, realizar seus sonhos, tendo conforto e tranquilidade, porque está dentro da sua casa, então tem o seu funcionamento, já está tudo adaptado, já está acostumada, como que eu faço para esquentar minha comida, se eu precisar de ajuda de alguém da minha família, eu tenho, né? Então, a pandemia, que pena que ela aconteceu, né? Lógico, pelo amor de Deus, muitas mortes, enfim. Mas ela me permitiu ver isso, que eu funciono muito bem no home office, que é perfeito para mim. Então, de uns tempos, eu acho que foi desde o começo do ano, eu comecei aí sim trabalhar como home office de fato em contrato, né? E agora, 2 semanas atrás, eu entrei em outra empresa, mudei de novo, um salário maravilhoso e eu trabalho em casa. Então, se eu precisar, né, se acontecer alguma coisa, por exemplo, quando vai fazer uns meses já, eu tava, sei lá, eu fui pegar alguma coisa na cozinha e eu levei um tombo. Eu caí. Se eu cair, eu vou ficar com muita dor. A pancada, né? Então, se eu precisar, por exemplo, eu precisei, quando aconteceu isso, eu precisei dar uns 15 minutos deitada na cama para tomar um remédio para dor e esperar ele fazer efeito. Em casa, eu posso fazer isso. No trabalho, não. Se eu cair no trabalho presencial, eu que lute, eu que me vire. Hoje você E mora... isso aconteceu... Oi, pode falar, pode falar. Hoje você mora com seus pais e com seus irmãos? Isso, eu moro com a minha família, nunca tô sozinha. Né? Meu irmão também trabalha em casa, minha mãe é dona de casa, tá sempre aqui. Então, eu tenho esse conforto. Não preciso, é menos uma preocupação na minha cabeça. Posso, de fato, focar só no meu trabalho. E que bom, você é privilegiada, porque normalmente as pessoas com deficiência trabalham em setores que pagam menos. Existe uma diferença de salário, e eu estou dizendo da mesma função. Pessoas que não têm deficiência numa função de assistente, por exemplo, uma função X, tá? Estou levantando aqui qualquer hipótese. Uma pessoa sem deficiência com assistente chega a ganhar R$ 2.600 de média, enquanto uma pessoa com deficiência de assistência ganha R$ 1.700. A gente está falando de quase R$ 1.000 de diferença, sendo que não tem diferença nenhuma na função. Só pelo fato... E aí a gente fala assim, mas é só pelo fato de ela ser deficiente? Pode ser que não pela empresa, mas olhando por fora parece que sim, porque se designam a mesma função e tem salários diferentes, né? E isso acontece de verdade. Isso acontece de verdade. É teto de vidro, né? Teto de vidro. Chega uma hora que não sobe mais. Não sobe mais. Por que não sobe mais? As empresas não... Quando isso aconteceu comigo, de não subir de cargo por muito tempo, eu tentei buscar por onde dava e eu não tive essa resposta até hoje, eu não sei. E aí a gente fica na suspeita. Pô, será que é porque eu tenho deficiência? Qual que é a relevância disso, né, para o cargo? Isso falando do meu caso, que é uma deficiência física, que não vai ter uma ação direta em cima do que eu produzo, falando de trabalho, né? A gente suspeita que é por isso. No fim das contas, se a empresa não fala, então é porque é preconceito, é capacitismo. Exatamente. Por isso que a gente precisa de... É uma necessidade que as políticas públicas não só sejam mais eficientes, como aumente.
A gente precisa ver mais isso, a gente precisa ver mais. Essa informação tem que ser mais disseminada, as empresas, as escolas, os locais públicos, os locais privados, eles têm que se adaptar para receber pessoas com deficiência cada vez mais. Isso é um fato, né? Bia, você é uma pessoa que namora, é isso? Eu quero entender um pouco mais do seu relacionamento e quero entender também como que as pessoas te enxergam quando você namora uma pessoa que não tem deficiência. Porque eu sei que o preconceito acontece, eu sei que aquela primeira impressão é muito ruim, e eu quero que você conte um pouquinho pra gente do que você já passou, me dê alguns exemplos em relação ao seu relacionamento. Eu namoro o Gabriel agora há 5 anos e 6 meses quase. Então é um tempão, né? E ele não tem deficiência, né? É um ponto importante. Gostei que você falou isso logo de cara. Ele não tem deficiência. E sim, gente, isso acontece. Isso acontece. Não no fim das contas, de novo, a deficiência, lógico, ela vai limitar algumas coisas, por exemplo, os lugares que a gente vai. Sim, mas só isso, né? No início do relacionamento, né, eu falo que o Gabriel me conquistou porque ele não tornou isso uma pauta. Ele não tornou isso uma pauta. Logo de cara, a única coisa que ele me perguntou foi: qual que é o seu diagnóstico? O que você tem? Aí eu falei, legal, acabou aí. Depois eu fiquei sabendo que, depois ele me contou, né, que ele foi pesquisar para entender, só isso. Nunca fez assim, nunca teve nenhuma. Por exemplo, hoje eu dou risada, mas na época, quando isso aconteceu, eu fiquei besta, chocada do que, né, da pergunta que era. Um rapaz um dia perguntou como que se beija uma pessoa com deficiência. Quer dizer, né, aí agora você fala, pô, meu, sério, dá risada, né? Enfim. Então, com ele isso nunca aconteceu. Quando a gente sai, né, sai para passear, vai almoçar fora, vai no cinema, enfim. E as pessoas vêm ele me tratando como de fato que eu sou na vida dele, que é namorada, ficam olhando na caruda, como se fosse um ET, sei lá. Por quê? A pessoa com deficiência, ela não vai construir um relacionamento afetivo na cabeça das pessoas, né? Ela não vai se relacionar com outras pessoas afetivamente. Você não vai. É irmão dela, deve ser irmão, deve ser o cuidador, não é o namorado, imagina. E aí vem ele me chamando de amor, vem ele, enfim, me tratando como o que eu sou para ele, que é namorada, praticamente noiva, e fica chocado. E é engraçado que ele não percebe isso porque ele tá focando em outra coisa, né? Eu falo que o Gabriel, quando a gente tá junto, ele foca muito em mim. Então, se a gente tá, por exemplo, na Avenida Paulista, eu digo que deveria ser a meta de todas as calçadas no país. Porque a Avenida Paulista é um lugar muito tranquilo, lógico, dependendo dos lugares, para uma pessoa com deficiência circular. Porque é plano, não tem buraco. Se tem buraco, por ser muito grande, tem outro caminho para passar. Não tem nenhuma árvore plantada no meio, que não tem outro lugar para circular. Então eu falo que é a meta de todas as calçadas do mundo, assim. Então, quando a gente está andando, por exemplo, na Paulista, ele está prestando atenção no chão. Será que tem alguém passando do lado? Será que tem alguma pedra no caminho? Será que tem algum buraco? E eu que fico, né, de olho, assim, nas pessoas. E já foram muitas vezes que as pessoas estão me olhando com uma cara. Eu falo, meu, sei lá, tem uma orelha na minha testa para estar olhando assim para mim? Como se fosse uma coisa... Meu Deus, nunca vi isso na vida. Como que uma pessoa sem deficiência consegue se relacionar com uma pessoa com deficiência, né? Isso é terrível. Né? Resume a minha existência ao fato de que eu não caminho como todos.
E isso dá para colocar de novo para todas as deficiências que existem, né? Resumem a deficiência ao fato de alguém usar uma prótese na perna, no braço, usar um aparelho auditivo, falar em libras, ter um cão-guia, usar uma bengala para conseguir se locomover. Então, é uma coisa que para mim acaba se tornando muito desconfortável. É desconfortável. Para ele, como ele não percebe, para ele, beleza. E aí também eu acho legal aqui comentar sobre uma coisa que as pessoas têm uma ideia de que a pessoa com deficiência precisa sempre de uma defesa. Alguém para defendê-la. E não precisa, não precisa. Já teve várias vezes eu com o Gabriel, com a minha irmã, enfim, em lugares que a gente escuta algum comentário infeliz, né? Alguma coisa desconfortável e ai, não, tem que ser outra pessoa para me defender de forma alguma. De forma alguma. Quer me ajudar a me defender? Bora, me ajuda. Mas não precisa falar por mim. Eu falo. Eu falo. Quando estiver falando comigo, falo olhando para mim. Isso é outra coisa, né? Tem, sei lá, consulta médica, tá em uma recepção, não sei, falando de mim, tá olhando para quem tá me acompanhando. Perguntando o meu nome para quem tá me acompanhando. Pergunta para mim. Pergunta para mim meu documento, minha data de nascimento. Pergunta para mim, fala comigo. Independente se a pessoa não se comunicar, fala olhando para ela. Porque está falando dela. Então, voltando, né? Se eu escuto alguma coisa, fazem algum comentário, e eu tô com o Gabriel não precisa me defender. Eu me defendo. Se ele quiser me ajudar, maravilhoso. Obrigada. Mas não precisa. Eu me defendo. Né? Então, é muito. Isso acontece demais. Demais, demais, demais. É aí que o capacitismo e o preconceito começam a acontecer nessas coisas tão simples, né? Que para as pessoas que cometem esse erro, vou chamar de erro, tá? Bia, não vou julgar quem faz esses erros pequenos, porque pode ser até que um dia eu tenha feito. E o que você me explica aqui hoje muda a minha concepção, né? Porque parece que é uma coisa meio cultural, assim, né? De que sempre alguém tem deficiência, está acompanhado, e quem tem a deficiência não consegue ouvir ou não consegue entender. Isso é terrível. Isso tem que ser mudado. E era uma pauta que eu nem ia levantar aqui, porque nem passou pela minha cabeça, sou bem sincero. Mas você levantar isso e trazer isso aqui para o canal é muito importante. É importante passar para todo mundo que está assistindo a gente e provavelmente a maioria de pessoas que não têm deficiência. Então, né, e vão estar no dia a dia com alguém que tenha deficiência, pode ser que encontre em qualquer lugar. É importante a gente levar essa informação. Isso é muito legal o que você falou, assim, é extremamente interessante. Extremamente interessante. E eu quero, assim, te agradecer imensamente. Foi incrível conversar com você. Mas antes de a gente finalizar, eu quero perguntar se a gente esqueceu de falar alguma coisa, se você está confortável, se você quer falar mais alguma coisa pra gente. Olha, outro comentário eu gostaria só de pedir para nos incluírem. Nos incluam. Quando estiver pensando, sei lá, né, falando aqui de novo de empreendedorismo, for abrir um restaurante, alguma coisa, fala, poxa, será que eu vou estar recebendo todo mundo mesmo? Ou então, quando estiver falando de alguma luta social muito importante, racismo, LGBTfobia, tudo mais, pensem na gente também. Tem muita gente com deficiência que vai ficar muito feliz de ser acolhido dessa forma. E uma coisa também, nada do que eu falei aqui foi em tom de julgamento. Importante pontuar, né? Nada do que eu falei aqui foi em tom de julgamento ou com sensação de sei lá, sofrimento. Eu falo que minha casca já é grossa, né? Quase 30 anos vivendo essas coisas, então eu já estou acostumada.
É mais uma forma mesmo de abrir olhos, de alertar, né? Talvez eu tô aqui colocando, se eu estiver colocando uma sementinha na cabeça de uma pessoa, tô satisfeita. Porque é assim que vai, né? O negócio vai mudando o pensamento de uma pessoa, outros no futuro vão mudar também. Então é isso. Que essa sua mensagem viralize. Estamos aqui no Obrigada, canal. tomara. Estamos aqui no canal com essa missão e te agradeço imensamente pela sua participação. Isso aqui foi, na minha concepção, uma pessoa que tem a mesma idade que você, nós somos jovens, foi uma aula de humanidade. Eu acho isso importantíssimo. Foi um prazer conversar com você e te conhecer. Bia, que a gente possa se conhecer pessoalmente algum dia, tá? O canal aqui está de portas abertas para te receber. Se você quiser vir aqui conhecer o nosso estúdio, nossos bastidores, você está mais que convidada. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, Léo. Eu que agradeço pelo convite. E antes de finalizar, tem uma pesquisa nacional de saúde de 2019, que saiu agora em 2022 do IBGE, que 17,2 milhões de pessoas são deficientes, são pessoas com deficiência, desculpa. Isso representa 8,4% da nossa população. É bastante coisa. Então, políticas públicas mais eficientes, que essa mensagem da Bia chegue para todo mundo, porque nós precisamos incluir cada vez mais. Isso vai ser um benefício gigante para a nossa sociedade e nós do canal Operação Policial estaremos mais em cima disso para ver, né, se vai acontecer alguma coisa, alguma melhoria. Já aconteceu, está acontecendo, mas a gente quer cada vez mais assim como a Bia pediu. Esse foi o quadro Injustiça. Hoje conversamos com a Beatriz Bebiano, ela que é tradutora, e falamos sobre deficiência. Muito obrigado pela sua participação. Qualquer dúvida, estamos disponíveis no e-mail op@medialand.com.br. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.